saídas em si, das vendas da temporada, são muito importantes. E aí, para essas vendas desse ano, 2025, o São Paulo tem essa conta que está na tela e, cara, confirmando essa venda, então, do próprio Alves, né, já bate, então, essa meta de vendas. E aí a gente estava comentando quem mais pode sair, quem mais pode deixar esse plantel. A meta está batida, obviamente não é um dinheiro que entra para já para o São Paulo, mas entra no orçamento da temporada, que é o que o São Paulo gostaria. Mas a gente comentava que o próprio São Paulo extrapolou o seu orçamento do futebol no primeiro trimestre em 20 milhões já, né? Então já teve um gasto a mais. E esse gasto não é que vai cair do céu 20 milhões para pagar. As vendas devem aumentar também nesse sentido. A gente estava comentando a situação aqui do Lucas Ferreira, que teve uma oferta recusada de 8 milhões de euros, mas que pode chegar a 10, e aí o São Paulo pensaria em venda. Tem o Maia também, que é uma possibilidade sempre presente de venda no mercado. As saídas também que a gente deve confirmar, né? Alves, Lisiero, fim de contrato, e Igor Vinícius deve ser liberado para o Santos também. Foi liberado já para o Santos, né? E tá aí apenas, enfim, pendente uma oficialização e também exames contratuais. Então, assim, Van, essas saídas, elas já causam um impacto, entre aspas, no grupo de jogadores do Crespo. Ele já está com um grupo reduzido. Ainda assim, ainda dá para tocar o barco. Mais saídas, e já considerando que a gente já bateu a meta de venda, eu entendo que seriam fruto de uma falta de responsabilidade financeira, né, nos gastos, e que aí sim trariam muito impacto no campo. Então é fácil falar daqui? Pode ser, mas eu não venderia de forma nenhuma o Lucas Ferreira nessa janela, por exemplo. Mas ofertaram 12 milhões de euros. E aí? A gente precisa ter o Lucas Ferreira para a temporada. Então, assim, você segura ele e aí tenta uma venda em dezembro. O Maia também vai ser um cara importante, porque na ausência do Maia você tem que trazer mais um primeiro volante. Então, a meta de vendas já colocada na tela, eu acho que já mostra muito que o São Paulo não precisa mais ter um assim desespero por venda. Já vende o Alves, para mim é um valor muito baixo, mas ok, a gente faz essa avaliação. Já foi, entre aspas, né? Já está vendido. Mas aí, assim, para o próximo passo, Van, eu acho que tem que ter uma responsabilização também de que o São Paulo precisa manter as peças, senão vai ser CN 2017, né? Meio do ano você vende ali 4 peças importantes de um time que já é limitado e aí cai na conta do técnico depois, coitado do Crespo. Né? Cara, pois é, assim, não adianta. O treinador, é lógico, ele tem muita responsabilidade naquilo que ele faz e tudo mais. E ele vai ter que aprender a lidar realmente com o que ele tem no elenco, né? Com as peças que ele tem. Só que, assim, a gente pode responsabilizá-lo dando essas opções, porque não basta somente um time, né? Você tem que ter um elenco. E, assim, foram muitas saídas, né? O São Paulo teve nessa temporada, algumas delas citadas aí que são as vendas, né? E, assim, alguns jogadores eu não teria negociado, uma coisa que eu já falei, assim, a galera começou a me criticar muito, mas a gente vê agora que o São Paulo tem um elenco enxuto e a gente precisa de possibilidades, não temos. E nós temos que entender que o São Paulo vive uma situação complicada, é o que a gente sempre vive falando aqui, e isso tem que ser levado em consideração. É um ciclo complicado de se quebrar. Eu acho que realmente esses jogadores que subiram agora, Rian, Lucas Ferreira, a gente tem que aproveitá-los da melhor maneira. Temos aí um jogador que é um possível negociável, ele vem já sendo um possível negociado, que é o Pablo Maia, né? Vem se estendendo isso, mas ele vem sofrendo com lesões, que vem atrapalhar essa venda dele. E assim, ele não retornou da melhor maneira da lesão, que também é uma coisa totalmente normal. Só que é um jogador para ser avaliado, para ser vendido. Só que assim, beleza, você vai lá, vende o Pablo Maia e depois a gente precisa de um primeiro volante, que também uma posição que o São Paulo precisa muito, busca e não encontra. Cara, então é realmente uma situação muito complicada para o São Paulo de olhar, por exemplo, o Ângelo. Tá, é que o Ângelo não vai sair agora, né? E tem toda a cláusula que o São Paulo pode ganhar mais dinheiro com ele, caso ele seja titular, né? No profissional, em tantos jogos, enfim. O que vai ser muito bom para a gente poder utilizá-lo, né? Que eu quero muito vê-lo antes dele ir embora. Então, mas assim, coloca o São Paulo numa situação muito delicada de precisar, às vezes, vender promessa sem a gente poder ver o real potencial desse jogador. A gente vai ver só quando ele sair. O William Gomes, por exemplo, que é um jogador que está no Porto, é um jogador que a gente viu muito pouco, a gente gostou do que viu até, mas a gente queria ter visto mais, assim, né? É claro que tem muitas coisas a ser colocadas em pauta, levadas em consideração na venda desses atletas, e muitas delas a gente não fica nem sabendo, né? São coisas de bastidores e tudo mais. Só que revolta o torcedor, né? Não poder realmente ver suas peças sendo utilizadas. Eu acho que o Rian é um jogador que o torcedor quer ver muito agora,
e a gente espera que o Crespo dê oportunidades para ele antes dele ser vendido, porque a gente vê, por exemplo, um Palmeiras negociando Endrick, Estevão e aproveitando esses atletas. O Estevão ainda é muito criticado ainda, né? Porque não é decisivo, mas agora o Endrick a gente viu ele colocar a bola debaixo do braço e levar o Palmeiras num título. Então é isso que a gente espera também. É lógico, a gente não pode colocar essa responsabilidade nos nossos meninos. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu falo de ver mais, de poder vê-los mais. E é isso, né? De jogadores que realmente têm potencial, que a gente olha e fala, pô, é uma safra muito boa, a gente quer ver. E às vezes posições que o São Paulo precisa muito, e a gente fica trazendo jogadores, beleza, experientes, mas que também não correspondem dentro de campo. É o que eu falo do Cédric, por exemplo. O Cédric, eu gostei dele, nesse primeiro momento dele. Aí, beleza, a gente esperava um contrato até o final do ano, aí se estendeu um contrato muito maior. Então, eu acho que isso... Será que vale a pena mesmo a gente estender o contrato às vezes, de tantos jogadores experientes que não correspondem, não dá oportunidade para os meninos da base errarem realmente, que eles vão errar, eles vão oscilar, a gente entende isso. Então, só que realmente, eu acho que esse desespero pela venda talvez seja limitado agora por alcançar essa meta, né? Só que eu não tenho esperança também de negociar jogadores importantes e depois a gente não ver o retorno dessa venda, né? A gente não ver o retorno desse dinheiro sendo utilizado de maneira coerente. Essa meta de vendas vai ser algo que a gente sempre pontua, né, Pri? Não dá também para esfacelar o seu elenco para assim, conseguir corrigir, porque o São Paulo, a gente fala aqui muito, né, com um teor crítico a essa gestão, mas eles dão muito motivo também, né, muitas vezes. E essas vendas, para mim, elas são muito isso. É um lado que você vende um William Gomes, né, por 35 milhões, né, não, desculpa, um Alves por 35 milhões, o William, né, por mais de 50, mas também por um valor que não é tão alto, para você contratar jogadores que são dúvida, né? Então você vende o Ângelo já assim por 32, né? E você usa esse dinheiro para trazer caras que não vão surtir resultado, né? Para pagar 3 anos aí de Cédric Soares. É um jogador que está conseguindo ajudar? Tá, mas não é o jogador para você destinar esse maior investimento. E o São Paulo, nesse momento, ele vai ter que ter uma prioridade também, vai ter que ter uma priorização do que ele quer no mercado, né? Porque não vai ter dinheiro para contratar qualquer posição, então... obviamente, o mundo ideal, traz mais um goleiro, traz mais um lateral, mais um zagueiro, mais um meia, mais um volante. A gente queria tudo, a gente queria toda a posição. Mas na prática, o São Paulo vai ter dinheiro mesmo para trazer um ou dois, e não vão ser 2, 3 caras que vão ser, assim, muito badalados, né? Que vão ser caras que falam, esse aqui o Flamengo tava querendo, a gente foi lá e tirou deles. Não vai acontecer essa prateleira de contratação. Em cima disso, você acha que eles vão acabar vendendo mais um jogador, ainda que já tenham alcançado essa meta de venda, também para corrigir os erros de gasto no futebol, Pri? Olha, Gabi, difícil dizer, né? Eu acho que a gente precisa entender exatamente o que pode chegar, porque querer vender é uma coisa. Eu, por mim, quero vender, se todo mundo vender um trilhão de reais, todo mundo quer vender. O que a gente tem que entender as oportunidades que vão surgir ao São Paulo ao longo dos próximos dias, semanas, né? Não por muito tempo também, para ver, por exemplo, o próprio Lucas Ferreira é um cara que o São Paulo eventualmente pode vender, mas não quer vender nesse momento. Então, acho que são opções, né? Às vezes você vende o Matheus Alves, mas você consegue segurar o Lucas Ferreira. Acho também que às vezes são esses movimentos que acontecem, né? Você perde um cara ali e aí consegue valorizar o contrato de um outro. Lembrando que o gasto do futebol mensal também é algo extremamente importante de você equilibrar, né? O São Paulo mesmo estourou seus gastos com o futebol profissional masculino nos primeiros meses do ano. Então, também é mais uma conta que você tem que fazer ao longo do seu ano, enfim. Então, eu acho que depende muito do que chegar, acho que pode sim acontecer. O que a gente sabe é que o Lucas Ferreira não é uma dessas ideias, né? O São Paulo não quer vender ele agora. Eu, pelo menos, só sei do Lucas Ferreira, não sei se, sei lá, o Mike, o Luca, o que o São Paulo pensa desses caras, né? Acho que a gente precisaria apurar melhor. Dito isso, assim, cara, eu entendo o ponto de vocês sobre essa meta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que apesar de você alcançar a meta, se surgirem oportunidades boas, é bom você ultrapassar a meta, porque você consegue tirar de um lugar para colocar no outro. Lembrando que isso acontece muito no balanço, né? Você melhorar, você ter um déficit numa meta tal, e aí você melhora numa meta X, e aí isso compensa aquela meta que não bateu. Sei lá, cara, nossa, o torcedor comprou menos ingresso em 25, mas aí você ganhou mais aqui vendendo o Marquinhos.
sei lá, um jogo a menos, né? Aí o São Paulo deixou de ganhar 600 mil no jogo contra o Mirassol, mas vendeu o Marquinhos por 600 mil, aí o balanço se equilibra, né? Então existe esse movimento também na hora de você colocar a sua conta no papel. Então, assim, eu acho que não precisa do desespero, porque de fato está muito perto da meta, mas também não significa que se aparecer uma proposta boa, o São Paulo não tem que vender só porque já está perto da meta, né? Eu acho que tudo tem que ser estudado e tudo mais, e de fato tem que ter essa decisão, né? Pô, é o que eu falei anteriormente, assim, o foco total é o financeiro, beleza, aí nesse mundo, vende todo mundo, entendeu? Obviamente, estou sendo muito extremista, né? Vende todo mundo. Ou o seu foco é conseguir melhorar as contas ao mesmo tempo que você compete. Então, você tem que escolher melhor quem você vende. Ou o seu foco é tá nem aí para o gasto, que foi meio que aconteceu em 23, mas você vai ser campeão. Aí não vende ninguém e contrata quem precisa. São opções, caminhos, vias que você tem que decidir, né? Eu acho que a ideia do São Paulo é esse meio termo. Conseguir, aos poucos, ir equilibrando as suas contas, mas manter um time competitivo. E aí o título não é a meta, como foi, por exemplo, em 21 com o Paulistão e em 23 com a Copa do Brasil, mas é igual que a gente brincou no Sextou semana passada, né? Nas Copas você vai indo, e aí quando você vê, eu adorei quando você me ensinou essa expressão, quando você vê, Então, eu acho que é meio que isso, assim, sabe? No brasileiro, obviamente, para mim não existe a menor possibilidade, né?